Olá, bem-vindos! Esta aula aborda os princípios essenciais da segurança cibernética. O nosso foco será compreender quem são os atores de ameaças e como eles operam, um conhecimento fundamental para fortalecer as defesas digitais. De fato, a nossa capacidade de defender sistemas e dados depende diretamente desse entendimento. Vamos então detalhar quem são esses atores e quais táticas eles empregam para que possamos construir defesas mais robustas e eficazes. Para organizar o nosso estudo, a aula será dividida em 6 tópicos principais, que construiremos de forma lógica. Vamos começar então estabelecendo os objetivos de aprendizagem. Ao final desta aula, o esperado é que se tenha domínio sobre os seguintes pontos: compreender os diferentes atores de ameaças, analisar a superfície e os vetores de ataque, conhecer as fontes de inteligência e o papel da IA, entender o conceito de engenharia social e, por fim, reconhecer o impacto de campanhas de influência. Iniciando nossa segunda sessão, vamos nos aprofundar nos atores da ameaça, identificando quem são, quais são suas motivações e os métodos que utilizam. As categorias de hackers são definidas principalmente por suas motivações. Os Black Hats, por exemplo, agem com intenção maliciosa, seja por ganho financeiro ou para causar danos. Em total oposição, temos os White Hats que atuam de forma ética e dentro da lei para proteger sistemas. E entre esses dois extremos, existem os Grey Hats, que operam em uma zona mais ambígua, e os Blue Hats, que são especialistas contratados para testes de segurança bem específicos. Um outro tipo de ator bastante comum são os chamados Script Kids. Embora eles não possuam conhecimento técnico avançado, eles utilizam ferramentas e scripts prontos para executar ataques. A sua principal ameaça está no grande volume de ataques de baixo custo que podem gerar, muitas vezes, buscando apenas notoriedade. Já os hacktivistas, por outro lado, são movidos por uma ideologia. Eles utilizam suas habilidades de hacking como uma forma de protesto político ou social. Grupos como o Anonymous, por exemplo, ficaram conhecidos por realizar ataques de negação de serviço e vazamento de dados justamente para promover suas causas. Chegamos à terceira sessão, superfície e vetores de ataque. Agora, vamos analisar onde e como os ataques efetivamente ocorrem. A superfície de ataque é a soma de todos os pontos de entrada e vulnerabilidades de um sistema. Podemos pensar nela como todas as portas e janelas de uma fortaleza digital. Naturalmente, quanto maior a superfície, mais oportunidades existem para um invasor. E para explorar essa superfície, os invasores usam diferentes vetores de ataque. Entre os métodos que são baseados em software, os mais comuns incluem a infecção por malware, como vírus e ransomware, e a exploração de falhas que ainda não foram corrigidas, conhecidas como vulnerabilidades de dia zero. Na nossa quarta sessão, vamos falar sobre a psicologia do ataque, porque, para além das falhas técnicas, a maior vulnerabilidade de um sistema pode ser o fator humano. Essa questão é absolutamente central para a segurança moderna. Frequentemente, o elo mais fraco de um sistema de defesa não está no código do software, mas sim na psicologia da pessoa que o opera. É exatamente neste ponto que entra o conceito de engenharia social. A sua técnica consiste em explorar vieses psicológicos como confiança, medo ou curiosidade. Ou seja, o alvo do ataque não é o sistema em si, mas a pessoa por trás dele. Para manipular seus alvos, os atacantes se apoiam em princípios psicológicos bem conhecidos. Por exemplo, um e-mail pode invocar o princípio da autoridade, fingindo ser de um superior, e ao mesmo tempo criar um senso de urgência, exigindo uma ação imediata. Ou, ainda, pode usar o gatilho da escassez, oferecendo um desconto que está prestes a expirar. O phishing é um exemplo clássico de engenharia social em ação. O processo é simples, mas muito eficaz. Primeiro, uma mensagem fraudulenta é enviada para servir como isca. Em seguida, a vítima clica em um link que a direciona para uma página falsa que imita uma legítima. Por fim, as credenciais inseridas nessa página são capturadas pelo invasor. O phishing, por sua vez, se desdobra em variantes ainda mais sofisticadas. O spear phishing, por exemplo, consiste em um e-mail altamente personalizado para um indivíduo específico. O whaling é ainda mais direcionado, focando exclusivamente em executivos de alto nível. E o phishing troca o e-mail pela voz, usando chamadas telefônicas para aplicar o golpe. Passamos agora para a quinta sessão: inteligência de ameaças e inteligência artificial. Diante de tudo isso, como é possível se defender de forma proativa? A resposta está no uso inteligente de dados e tecnologia. A inteligência de ameaças muda o paradigma da segurança.
de um modelo reativo para um proativo. Em vez de apenas responder a um ataque que já ocorreu, ela permite coletar e analisar dados para antecipar e neutralizar ameaças antes que elas se concretizem. Essa inteligência provém de duas categorias principais de fontes. As fontes abertas, como relatórios e blogs públicos, são muito úteis para entender tendências gerais. Já as fontes fechadas, que são dados proprietários de empresas de segurança e agências governamentais, oferecem informações mais específicas e detalhadas sobre ameaças emergentes. E a inteligência artificial é a ferramenta que nos permite processar esse imenso volume de dados em tempo real. Seus algoritmos podem detectar anomalias de comportamento em uma rede, analisar novas variantes de malware e automatizar as respostas a incidentes, operando em uma velocidade e escala impossíveis para analistas humanos. Chegamos à nossa última sessão. Para consolidar o conhecimento, vamos recapitular os pilares que estudamos ao longo da aula. Em resumo, a segurança cibernética moderna se baseia em 4 pilares fundamentais. Primeiro, a compreensão dos atores e ameaças e suas motivações. Segundo, a análise da superfície e dos vetores de ataque. Terceiro, o reconhecimento da engenharia social como uma arma poderosa. E quarto, o uso de inteligência de ameaças e IA para uma defesa proativa. E isso nos leva a uma reflexão final. Após conhecer os diferentes atores e seus métodos, qual seria o elo mais fraco na própria segurança digital? Refletir sobre as nossas vulnerabilidades, tanto as técnicas quanto as humanas, é sempre o primeiro passo para fortalecer qualquer defesa.